Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à formação sobre a Santa Missa e hoje iniciaremos a liturgia eucarística. Veja, até agora nós estávamos nos preparando para entrarmos no centro do mistério, no centro da Santa Missa. Veja que nós iniciamos a Santa Missa fazendo o sinal da cruz, dizendo que tudo faríamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois, no ato penitencial, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Glorificamos a Deus no glória por ter nos dado Jesus, a nossa salvação. Ouvimos a palavra de Deus. Depois, nos identificando como uma só igreja que professa uma só fé e um só batismo, nós recitamos o glória e depois, como uma só igreja, nós fazemos oração por toda a humanidade, na oração universal, a oração dos fiéis. Então, tudo isso foi uma preparação para entrarmos no centro do mistério. Antigamente, a Santa Missa, até essa parte, ela era chamada de Missa dos Catecúmenos, porque os catecúmenos, que eram aqueles que estavam se preparando para o batismo, para a primeira Eucaristia, Crisma, eles só participavam da missa até aqui, eles não participavam da liturgia eucarística, porque só participaria da liturgia eucarística aqueles que já estavam introduzidos no mistério. Só aqueles que entendiam o mistério poderiam participar do mistério, porque não se jogava pérolas aos porcos, ou seja, não se jogava coisas sagradas, coisas santas, aqueles que ainda não teriam condições de discernir o quão grande era aquilo que aconteceria no altar. Então, se tinha cuidado para que não houvesse uma indiferença diante da presença real de Cristo no altar. Mas, enfim, na liturgia eucarística da Santa Missa, o sacerdote irá realizar os mesmos atos que Jesus realizou na última ceia, na Quinta-feira Santa, no dia em que houve a instituição ritual da Eucaristia. Então, veja, na Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e distribuiu. Olha o que acontece na Santa Missa. Tomou o pão é o ofertório. Deu graças é a oração eucarística. Partiu o pão é no Cordeiro de Deus. E distribuiu o pão é a comunhão. O que nós precisamos relembrar agora é que, conforme já foi dito em vídeos anteriores, Cristo de fato, Jesus de fato, virá ao altar, imolado e ressuscitado. E que o sacrifício e a ressurreição de Cristo são o mesmo mistério, o mistério da nossa salvação, que estará presente no altar. Veja, apesar de ter acontecido historicamente há 2000 anos atrás, o sacerdote não trará um acontecimento do passado para o altar, porque o que aconteceu aqui no tempo cronológico, não se apaga na eternidade. Na eternidade não há tempo, não há cronos. Então, o que aconteceu aqui não se apaga na eternidade. Então, o sacerdote trará da eternidade o mistério da nossa salvação. Cristo imolado e Cristo ressuscitado estará presente diante de nós. Existe um documento da igreja, Eclésia de Eucaristia, em que a igreja vai nos explicar que nas espécies eucarísticas, no dom eucarístico, está presente o tríduo pascal. Como assim? O tríduo pascal ele começa da quinta para sexta-feira, porque para o judeu, o dia ele começa nas vésperas do dia anterior. Tanto assim que atualmente nós cumprimos o preceito do domingo, indo para a Santa Missa, se quisermos, desde as vésperas do dia anterior, desde o sábado à tarde, como uma tradição judaica. Então, o tríduo pascal começa da quinta para a sexta-feira santa, que é a instituição da Eucaristia e a paixão de Cristo na sexta, da sexta para o sábado, e do sábado para o domingo, onde Jesus ressuscita. Então, a igreja nos ensina que o tríduo pascal está, de certo modo, guardado, antecipado e concentrado para sempre no dom eucarístico. Neste dom eucarístico, no dom eucarístico, Jesus Cristo entregava à igreja a atualização perene do mistério pascal. No dom eucarístico, Jesus instituía uma misteriosa contemporaneidade entre aquele tríduo pascal e o arco inteiro dos séculos. Então, olha a grandiosidade. Veja, o tríduo pascal, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, está concentrada pelo próprio Cristo na Eucaristia. Então, na Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o ritual da missa, o ritual eucarístico, ele antecipa misteriosamente, ele concentra todo o tríduo pascal, todo o mistério da paixão, da sua paixão, morte e ressurreição estão concentrados ritualmente na Eucaristia, para que, de maneira perene, de maneira eterna, conforme ele determinou aos sacerdotes, aos apóstolos ali presentes, fosse realizada ao longo dos séculos. Então, historicamente, Jesus morre na cruz, mas ritualmente
essa paixão, morte e a ressurreição, ela é antecipada por Jesus na última ceia. Jesus estabelece um ritual perene a ser atualizado, não atualizado no sentido de ser feito algo que era velho e ficou novo, mas trazido para o presente todas as vezes que o sacerdote celebra por ordem do próprio Cristo. Então veja, a liturgia eucarística na Santa Missa, ela começa com o tomou o pão, ou seja, com o ofertório. No ofertório, se trará ao altar o pão e o vinho, que são as espécies eucarísticas. Essas espécies eucarísticas, elas serão transformadas no corpo e sangue de Cristo quando o sacerdote impuser as mãos, invocar o Espírito Santo e pronunciar as palavras rituais, que foram as palavras que o próprio Cristo determinou que fossem faladas nesse ritual. Então veja, por que o pão e o vinho são as espécies eucarísticas? Primeiro porque o próprio Jesus usou essas espécies para transformar ritualmente no seu corpo e no seu sangue. E se nós formos ver no livro de São Paulo, na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 5, São Paulo ele vai explicar, vai fazer uma catequese sobre o sacerdócio de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo. E no final do capítulo 6, capítulo 7, ele vai dizer que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Se a gente for ver o livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 17, lá está presente Melquisedeque, uma figura misteriosa que aparece sem ninguém saber de onde ele veio ou para onde foi. É uma figura misteriosa e que as Sagradas Escrituras só dizem que ele era sacerdote e rei, que não era comum você ser sacerdote e rei ao mesmo tempo, e o seu sacerdócio era eterno. Veja, Melquisedeque era uma figura profética do próprio Cristo. E o que acontece? No livro do Gênesis, isso foi no início do chamado de Abraão por Deus. Então, veja que nem tinha ainda a ida para o Egito, o êxodo, nem nada, certo? Então, nesse momento, quando Abraão termina por ganhar uma determinada batalha, vai ao encontro de Abraão Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém, que futuramente seria Jerusalém. Então, Melquisedeque, quando vai fazer um sacrifício a Deus, o primeiro sacrifício, ele utiliza as seguintes espécies para o sacrifício. Ele utiliza pão e vinho. Então, Jesus, quando São Paulo fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é porque Jesus também utilizou ritualmente pão e vinho para transformar agora no seu corpo, ele que é o Cordeiro de Deus. Então, veja, para que as matérias eucarísticas sejam válidas, é preciso que nós obedeçamos ao que diz os documentos da igreja. Veja o que diz o documento Redemptione Sacramentum. Diz que para que a missa seja válida, é preciso que o pão seja um pão ázimo, ou seja, um pão sem fermento, que seja feito só de trigo, seja feito recentemente por pessoas especializadas e que se distingam por sua honestidade. Veja que o pão tem que ser da mesma forma que Jesus usou na última ceia. Não é possível, por exemplo, usar um pão baguete, um pão de padaria. Se você vir alguém celebrando supostamente uma missa com um pão qualquer, pode fugir daquele lugar, porque ali não há uma missa válida. A missa válida precisa dessa espécie eucarística dessa forma. Mesma coisa o vinho. O vinho tem que ser fruto da videira. Tem que ser puro, dentro da validade e sem mistura de nenhuma substância estranha. Portanto, se você vir, por exemplo, alguém celebrando supostamente uma missa com uma determinada bebida retirada de uma planta, de uma determinada localidade ou de uma planta indígena, o que quer que seja, não é uma missa verdadeira. Porque o vinho tem que ser fruto da videira, ou seja, as matérias eucarísticas têm que ser aquelas que Jesus usou na última ceia. A igreja exige certeza sobre a matéria para que haja validade do sacramento. Então, além de se ofertar no ofertório o pão e o vinho que serão transformados no corpo e sangue de Cristo, os fiéis também oferecem, nesse momento, alguns dons para o auxílio dos necessitados. Então, nesse momento também, os fiéis são chamados a contribuir para que possa se prover as necessidades daqueles que mais precisam. Veja que nesse momento as ofertas que os fiéis irão fazer para os necessitados têm que ser verdadeiras ofertas. Não pode ser coisas simbólicas. Veja, por exemplo, já presenciei missas de EJC em que as pessoas nesse momento da oferta oferecem alguns objetos que simbolizam cada equipe que trabalha no EJC. Veja que isso não é permitido. Porque nesse momento é o momento de você ofertar, de fato, ofertas reais que vão para os necessitados. Além do pão e do vinho e desses auxílios para os necessitados,
nós somos chamados, nesse momento do ofertório, a oferecer a nossa vida. Isso está nos documentos da igreja. Nesse momento, é um momento propício para nós rezarmos e oferecermos no altar a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas fadigas. Nós somos chamados a ser hóstias espirituais, a fazer um sacrifício espiritual da nossa própria vida. Nesse momento do ofertório, porque oferecendo a nossa vida, iremos nos unir a Cristo, que será oferecido pelas mãos do sacerdote, será oferecido a Deus como um sacrifício agradável. Então, é o seguinte, no ofertório da Santa Missa, quando o sacerdote ele recebe o pão e o vinho no altar, ele pega o pão sobre a patena, que é um objeto litúrgico que serve para aparar o pão, e aí ele vai, e eu vou ler aqui para que não deixe passar nenhum detalhe. Ele eleva um pouco o pão sobre o altar e ele reza em silêncio, dizendo: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Veja que Jesus escolheu para espécies eucarísticas substâncias que não são pegas prontas da natureza. Veja, o pão você não encontra pronto na natureza, você encontra o trigo. É o fruto da terra, o trigo, e do trabalho humano. O pão precisa do trabalho humano. Isso simbolicamente também, porque nos mostra que para a salvação é preciso que haja uma contribuição humana. É preciso que nós demos a Deus a nossa contribuição para a história da salvação, para a salvação. Veja que se não houver canto do ofertório, o sacerdote pode fazer essa oração em voz alta e aí todo o povo responde: Bendito seja Deus para sempre. Depois disso, o sacerdote, ele derrama um pouco de água dentro do vinho e ele reza em silêncio quando faz esse gesto. Ele diz o seguinte: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Então veja, a água, ela simboliza a nossa humanidade, que será unida a Cristo, para ser oferecida a Deus. Então, nossa humanidade, assim como Cristo veio à nossa humanidade, ele agora nos elevará à sua divindade. Então, é isso que simboliza a água, um pouco de água que é derramada no vinho nesse momento. E aí o sacerdote pega o cálice com o vinho e um pouco de água e reza em silêncio: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. E aí, se não houver canto do ofertório, o padre vai poder recitar essa oração em voz alta e nós responderíamos: Bendito seja Deus para sempre. E daí o sacerdote, ele se inclina diante do altar e reza em silêncio, dizendo: De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Então, se for oportuno, ele vai incensar aquelas ofertas, e aí, depois o sacerdote irá lavar as mãos. Nessa oração, nesse momento, ele fará uma oração em silêncio, dizendo o seguinte: Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Então, é nesse momento que o sacerdote está lavando as mãos, ele está, na verdade, pedindo que Deus o purifique de suas faltas, porque ele irá oferecer o sacrifício da salvação. E aí o sacerdote vai para o meio do altar e, voltado para o povo, ele estende as mãos e depois une as mãos e diz para o povo: Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Então o sacerdote está falando isso para o povo. Ele está dizendo: vamos orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus. E aí nós, o povo de Deus, responde o seguinte: receba o Senhor. Aqui o Senhor é Deus. Então temos que prestar muita atenção. Muitas vezes a gente faz essa oração sem sequer prestar atenção no que a gente está falando. Olha o que nós dizemos aqui: receba o Senhor Deus. Nós estamos falando com o sacerdote, estamos respondendo ao sacerdote e falando sobre Deus. Então, receba o Senhor por tuas mãos, pelas mãos do sacerdote, este sacrifício, para a glória do seu nome, nome de Deus, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Veja, portanto, que quando o sacerdote fala:
oremos, irmãos, para que Deus receba o nosso sacrifício, e nós respondemos ao sacerdote, dizendo que o Senhor receba esse sacrifício, isso acontece porque o sacerdote, ele é o pontífice, ele é a ponte entre o povo e Deus. É ele que oferece o sacrifício em nome de todo o povo ali reunido. E aí, em seguida, o sacerdote fará uma outra oração sobre as oferendas, e o povo responderá amém, e aí a gente terminará o ofertório. Então veja que esse momento do ofertório é o próprio Cristo que está se oferecendo. Assim como subiu ao Calvário com sua cruz para se oferecer, para morrer por nós, nesse momento também Cristo, ele sobe ao altar com sua cruz e estará prestes a se oferecer para a nossa salvação. Veja que os ministérios de música têm que ter muito cuidado com as músicas, porque não cabe aqui músicas agitadas. Na verdade, na Santa Missa não cabe música agitada, mas aqui muito menos, na liturgia eucarística muito menos. Então essa música, ela tem que contribuir para que os fiéis façam orações oferecendo a sua vida e se preparem para estarem presentes diante do sacrifício de Cristo. Então é isso, nós oferecemos o pão e o vinho, nós oferecemos os dons para os necessitados, nós oferecemos a nossa vida e em breve teremos diante do altar o corpo e o sangue de Cristo para a nossa salvação. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo entraremos no prefácio e explicaremos o santo. Espero que vocês fiquem conosco, que curtam e que compartilhem. Deus abençoe.